Eu encontro-me justamente frente ao data center, ao primeiro bloco do data center da Covilhã, estrutura inaugurada em 2013 e que tem aqui à frente do data center, portanto, atrás de mim, cerca de 80 mil metros quadrados de terreno que foram destinados, foram concebidos, foram programados, foram planeados para aqui nascer um grande campus de empresas e emprego na área das novas tecnologias e dos serviços em geral. Durante todo este tempo, portanto desde setembro de 2013, procurei alertar o município para o potencial que aqui se encontra e para a necessidade de, por iniciativa da Câmara, ou em colaboração com a PT, hoje Altice, que por contrato se comprometeu também a promover as diligências para captação de investimento, ou ainda por ação de empresas especializadas nesta área, pudesse aqui nascer o primeiro metro quadrado de construção destinada exclusivamente a investimento empresarial. Nada aconteceu com uma total inércia, com uma total incapacidade e indiferença quando muitas empresas na área tecnológica não só vieram no tempo em que eu presidia a Câmara, cerca de 2 mil empregos foram criados, como ainda na zona do Fundão, muito investimento nasceu justamente por este impulso que a região soube ter relativamente a novas tecnologias. Acresce dizer que a própria Universidade da Beira Interior viu contemplada a criação pela Comunidade Europeia e pelo governo português de um centro de cloud computing, justamente para potenciar a especialização sectorial, tendo em conta que este é um dos centros de dados incluído nos 10 mais importantes de todo o mundo. Cerca de 55 mil servidores e uma capacidade imensa de qualificação na segurança e armazenagem de dados. Todo este conjunto que temos aqui, o próprio desenho dos arruamentos foi feito justamente para cumprir um conjunto de preceitos que se impunham para dar a este centro, este bloco, mais os 3 que falta construir, e onde trabalham já neste bloco cerca de 400 pessoas, portanto, para dar a este centro de armazenagem de dados justamente uma qualidade e segurança únicas no conjunto da base de armazenagem de dados de todo o mundo. Bom, nada foi feito e, a contrário, desde há algumas semanas que eu ouvia uns rumores de que a Câmara da Covilhã se preparava para, em vez de cumprir aquilo que os planos municipais prevêem, investimento e empresas, e ao mesmo tempo não desperdiçar esta oportunidade de qualificação empresarial da Covilhã, há umas semanas que ouvia rumores sobre a transformação deste espaço em construção para moradias. E qual não é o meu espanto quando olhei para as atas das sessões e verifiquei que, sem debate público, sem apreciação conjunta e ponderada, a Câmara deliberou que durante as próximas semanas, em agosto ou setembro, tudo isto irá ser retalhado em 36 lotes e vendido a um empreiteiro ou a vários compradores, mas em primeiro lugar a asta pública prevê um único empreiteiro, o que é muito curioso, e numa situação patrimonial em que estes lotes valem cerca de 6 milhões de euros, valor patrimonial fiscal, será feita uma asta pública por cerca de 2 milhões e meio de euros. Mas não é isso que está em causa, porque evidentemente esta Câmara precisa de dinheiro para alimentar os custos de cerca de mais de 1 milhão de euros por ano, que veio a sentir e a ter orçamentados em função da admissão massificada de pessoas com cartão partidário no município da Covilhã e nas empresas do perímetro municipal.
E, portanto, o que está aqui em causa é justamente esta incapacidade de ver mais longe, de ver que, em primeiro lugar, se põe em causa a segurança deste investimento de cerca de 100 milhões de euros que aqui está, mais os cerca de 300 milhões que se prevê até à conclusão total e edificação dos 3 blocos que faltam. Portanto, põe-se em causa parâmetros de segurança, já se encontram aqui alojados os dados de mais de 200 empresas nacionais e estrangeiras e, portanto, não manter esta vocação empresarial destes terrenos significa que, naturalmente, se põe em causa a natureza ocupacional deste espaço e a segurança deste data center. Em segundo lugar, aquilo que é uma necessidade absoluta de solo empresarial com vocação exclusivamente empresarial na Covilhã e na região. E, portanto, transforma-se isso, faz-se o câmbio dessa vocação e dessa natureza vocacional deste espaço empresarial para moradias que obviamente têm uma outra função, uma outra natureza e sobretudo este caso curioso que eu já referi de estar prevista na venda destes terrenos uma primeira asta pública conjunta para 36 lotes, o que é curioso relativamente à expectativa de que apareça uma pessoa, uma entidade, uma empresa, um empreiteiro capaz de comprar 36 lotes de uma só vez, ou então a repartição por vários lotes. A Covilhã tem dezenas, se não centenas de lotes habitacionais no seu património para venda, mas curiosamente é este terreno que a Câmara quis dar prioridade, desmantelando completamente aquilo que foi o princípio que levou à desativação do aeródromo da Covilhã, justamente em função de valores mais elevados, de importância maior para o futuro do concelho e da região em termos de diversificação produtiva e qualificação tecnológica para os nossos dias. Também é surpreendente que se esqueça que justamente por causa deste investimento a Comunidade Europeia e a União Europeia e o Governo atribuíram à Universidade da Beira Interior um centro de cloud computing, justamente em função da totalidade do investimento que ia aqui ser feito e da necessidade de especialistas justamente numa área nova que não temos em Portugal e que tem um futuro imenso pela natureza das coisas e pela necessidade cada vez maior de armazenar com segurança os dados tecnológicos de uma rede imensa que é conhecida. E, portanto, tudo isto é muito penalizador e eu consideraria mesmo quase um crime municipal em função das gerações futuras e das oportunidades de emprego que elas esperam de uma cidade como a da Covilhã, mas é também surpreendente na medida em que põe em causa o investimento da Altice. Os responsáveis da Altice, obviamente, pronunciar-se-ão sobre esta matéria, que eu acho que nem sequer mereceu consulta da Câmara. Mas o que está em causa aqui é esta capacidade de arrivismo, de aventura, de injustificada irresponsabilidade. Quando se avança para decisões destas sem ter em conta justamente aquilo que é hoje crucial no interior do país, no país em geral, que é mais emprego e mais empresas. A desertificação não se dá por causa de outra coisa que não seja a ausência de oportunidades de emprego, que cada vez escasseiam mais na indústria tradicional da Covilhã e que só podem ser incrementadas justamente por esta nova circunstância de criação de emprego em novas áreas e designadamente na área tecnológica. Como é que se pode compreender que terrenos absolutamente à disposição e à espera de investimento qualificado, que integrem este potencial multiplicador que está aqui por via deste investimento da PT e da Altice,
que na altura foi disputado por dezenas, por mais de uma centena de municípios, que perceberam a importância, tenha depois deparado com esta inércia, que não é capaz de sensibilizar a comunidade empresarial para o que aqui está à disposição posto pela Câmara da Covilhã, mas apenas tem este primarismo de talento para pôr em venda para moradias e para a habitação. Quando a Covilhã tem exatamente um potencial, como já disse, muitíssimo elevado de construção, de espaços para construção, ninguém clama por iniciativa municipal de loteamentos para moradias, mas a Câmara Municipal da Covilhã quer fazer algum dinheiro, quer fazer dinheiro a todo o custo, apenas para alimentar a máquina de custos, de aumentos de custos, com pessoal partidário que tem metido na Câmara e nas empresas municipais e justamente apenas pretende fazer dinheiro para esse efeito. Eu espero que as autoridades, até por causa da circunstância de estarmos aqui a falar de um valor imenso em termos fiscais e de um valor pequeníssimo em termos desta pública, para além da própria Altice e das entidades competentes na área da tutela e da supervisão municipal, possam intervir para além da opinião pública e travar este verdadeiro crime municipal que eu não poderia deixar de denunciar por esta via.